Meu nome é Gustavo Sirico, eu estive aqui no Novo Negócio, no espaço do ZDB, durante 3 semanas, desenvolvendo um projeto que se chama Cobertos pelo Céu, que é uma coleção de instalações e performances a partir da experiência de paisagem de alguns artistas portugueses, latino-americanos, de uma poética singular de espaço. Especificamente as experiências da coreógrafa Cláudia Dias, da coreógrafa brasiliense Luciana Lara e da coreógrafa e performer Michele Moura de Curitiba e do pintor e artista visual João Gabriel. Fizemos então 2 que são performances, uma que a gente tem o nome de dança e que é a relação de fruição do espaço, um espaço que é construído paulatinamente por corpos em grid, em diagonais, e como esse espaço ele é individualmente construído e fluido, e ele passa para uma dimensão de grupo, e como ele passa a contagiar. Como eu posso vir a contagiar quem me ouve se eu penso numa voz que vai, numa voz que vem, uma voz que vai, uma voz que vem. Então, recursos cinéticos dos bailarinos na construção de um espaço comum. Ela escolhe as diagonais porque a diagonal ela é que possibilita o bailarino em cena ganhar tridimensionalidade. Não é compartilhado apenas pelo bailarino, mas também o desenho animado. Se vocês repararam no Mickey, o Mickey está sempre meio de ladinho assim, com o cotovelo, porque é o teste da sombra. Se você coloca o Mickey ou qualquer desenho de banda animada como se fosse uma sombra, você tem que entender pela sombra o que ele está fazendo. Então, você está tirando um coelho de um chapéu. Se você coloca o coelho na frente, o chapéu na frente, você não entende que é o Mickey tirando um coelho do chapéu. A outra peça é uma peça inspirada na ida de uma mulher que mora numa cidade planejada, que é a cidade de Brasília, para as montanhas de Minas Gerais. Na ondulação dessas montanhas que se assomam, ganham volume e fazem entrar em conflito um desenho, uma pré-experiência, que é a experiência da cidade, com a experiência imediata da paisagem rural.
E aqui a gente criou uma experiência que são os vértices desses desenhos, desses contornos, né, onde a montanha e a cidade se encontram, que são os contornos, e são esses volumes que ganham protuberância pelo desenho e pela imaginação que o desenho possibilita. Essa prévia de futuro, esse depois do presente. E também a gente tem depois uma experiência, que é uma experiência da Cláudia Dias, a experiência de quando criança está vendo Guernica de meio de cabeça para baixo e vendo não só uma obra de arte, mas um posicionamento em relação ao mundo, em relação à justiça, em relação a um povo que foi bombardeado, né? Amando a pedido do próprio governante espanhol durante a Guerra Civil Espanhola, em que ele pede ao Hitler a esse ato, esse é o genocídio. Ou que seria hoje em dia o equivalente de um ato cruel como esse e a reação como artistas a essa situação. Como as palavras ganham construção através de elementos de construção. A areia, o tijolo, a madeira, a corda, e como em comunidade temporária, uma comunidade de espectadores, eles conseguem, ao descobrir essas palavras, construí-las em relação, ou pô-las em relação. E os percalços disso, de você pegar um tijolo que é ira e colocar o tijolo ira para sustentar a palavra ilusão. O que é junto levantar a palavra propriedade, e essa propriedade, por ser maior, o que ela significa sobre o contrato que está pequenininho. Então, os tamanhos, os esforços e o acaso. E por último, a experiência de tempo, de desejo, de ternura, em que os dias se misturam na memória de um pintor e esse borrado do tempo
se junta ao borrado pictórico, né, dos traços que definem uma pessoa, e esse desejo que flutua e que é eterno, mas que é diáfano, e que é monótono, e que é eterno, e que é de um dia só. É a experiência, essa última, do poderia, poderá. Essas são apenas 4, são 11 experiências que ao longo dos próximos anos eu vou estar desenvolvendo junto em colaboração com esses artistas, em que eu colho as suas experiências em entrevistas, consultos a cada momento do processo, e a ideia de como essa sinergia de aposta, de tentativa de tradução, então eu me coloquei uma espécie de Hermes, um mensageiro, não dos deuses, mas o mensageiro dos artistas e dos comuns, nessa ideia de tentar fazer uma tradução, e como toda tradução, ela é mentira, ou é ficção, ou ela tem semelhança, ou ela é o que não sei, né? Onde é o mistério da experiência. Então é para onde eu situo meu trabalho ultimamente, que é como acolher a uma experiência e como refundá-la para outras pessoas, nas suas próprias idiosincrasias, poder fazer esse reenact de uma experiência de um artista e ver o seu ponto de vista como uma espécie de testemunhas, né, desse horizonte que está diante de nós, que é o desconhecido, e que ao mesmo tempo um dia será o conhecido e será o momento da sua coleção. É por aí que eu fico. E a gente segue mais adiante no próximo capítulo do Cobertos pelo Céu.